Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Me chamo Marcos Lopes, seja bem-vindo. Diz a palavra de Deus em Isaías capítulo 49, versículo 1. Ouve-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, me fez menção do meu nome. Isaías disse que Deus o chamou desde o ventre. Em mitos e realidades sobre a teologia reformada, hoje estaremos analisando uma das objeções que são levantadas também contra a fé reformada. Seria o seguinte: alguns objetam que a predestinação torna sem sentido as admoestações bíblicas. Algumas pessoas desinformadas em questões de doutrina, porque é muito fácil eu pegar versículos isolados para defender o evangelho monergístico ou mesmo o arminianismo. Versículos isolados eu provo o que eu quiser, até mesmo o uso de tatuagens, usando lá o livro de Apocalipse. Tá bom? Então, textos isolados, a gente se prova o que quiser. Agora, existe uma coisa muito fundamental nas Escrituras, que é as doutrinas. Então, quando nós olhamos para as doutrinas, nós percebemos que existe algo além dos versículos isolados. Ok? Então, essas pessoas que argumentam que a predestinação não tem sentido, porque existem várias demonstrações bíblicas, como perseverar, como até o fim, vigiai, orai. Então essas pessoas elas deduzem que a predestinação bíblica não pode existir, porque da maneira como os reformadores formularam, por exemplo, porque seria uma forma de distorcer as Escrituras. Acontece que nós sabemos pela Bíblia que isto é uma maneira maliciosa, é uma maneira vergonhosa, de distorcer doutrinas bíblicas, ok? Então a gente percebe o próprio apóstolo Paulo, que ele diz que era franco, e ousado pregador, concernente à doutrina bíblica da eleição e da predestinação. Então Paulo ele mostra essas exortações no Novo Testamento, assim como outros apóstolos, porque é algo normal para o cristão. O cristão deve orar, ele deve vigiar, não é porque ele é eleito que ele não vai vigiar, porque ele vai deixar de orar, ele vai deixar de evangelizar. Muito pelo contrário. Essas exortações são para todos os cristãos, e o cristão eleito, ele fará isso com muito mais prazer, com muito mais alegria, porque ele serve o Senhor, ele não tem prazer no pecado, entendeu? Então, a gente tem que perceber essas coisas dentro das Escrituras, senão a gente pega textos isolados, como eu disse, e a gente faz desses textos isolados o mesmo artifício que as seitas fazem, usando textos isolados das Escrituras Sagradas. Cristo, ele nos ordenou a crer nele, não é isso? Não tem essa demonstração nas Escrituras? Bem, mas quando Jesus Cristo disse em João, no Evangelho conforme escreveu São João capítulo 6, versículo 65, que diz: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Ou seja, nenhum homem tem condições de chegar a Deus por ele mesmo. Se não for concedido pelo próprio Deus, nenhum homem consegue chegar ao trono da graça. Ok? Então, a sua afirmação, a afirmação de Jesus, ela não é contrária e ela nem é falsa com relação à sua ordem de crer no Evangelho para ser salvo. Tá bom? Então, a pregação, ela tem que seguir o seu próprio curso, para que os homens, através da fé que Deus concede, os mantenham e eles venham a perseverar com proveito contínuo.
E o conhecimento da predestinação não deve ser ocultado, a fim de que os que obedecem o Evangelho não se vangloriem, não se gloriem, tá? De algo de si mesmos, mas gloriem-se somente em Deus, tá? Então essa é a grande diferença, tá? Esse é um mito e umas realidades que eu estou passando para vocês de pessoas que objetam, dizendo que a doutrina da predestinação ela perde o sentido porque existem demonstrações nas Escrituras Sagradas. Alguns poderão objetar, dizendo o seguinte: olha, crer que tudo depende da predestinação de Deus não nos levará à indolência e a promover o pecado? Algumas pessoas pensam dessa forma. Infelizmente, pela sua ignorância bíblica do que é doutrina, elas fazem essa objeção. Acontece que não devemos poluir a doutrina, as doutrinas da Bíblia, principalmente a questão da doutrina da predestinação, com as nossas blasfêmias detestáveis. E por meio desse pretexto, esquivar-se, e por meio desse pretexto, esquivar-se de todas as demonstrações e repreensões que estão na Escritura Sagrada. Uma consideração apropriada da eleição nos mostrará que somos escolhidos para sermos santos. Não é isso que diz a palavra de Deus em Efésios, capítulo 1, quando você pega lá o livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4, o que está escrito na sua Bíblia? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, a santidade, entendeu? Ela é uma das prerrogativas do eleito, tá bom? Então, portanto, se a eleição tem como alvo a santidade da vida, deve despertar-nos e estimular-nos a fazer zelosamente a nossa mente na santidade, tá? E não usarmos isso como um pretexto para não fazermos absolutamente nada no reino de Deus, tá? Que grande diferença há entre essas duas coisas? Parar de fazer o bem porque a eleição é suficiente para a salvação, e o outro ponto, dedicar-se, né, à busca do bem como alvo que deve ser buscado pelo eleito. Então, para ilustrar isso, para nós finalizarmos, é a mesma coisa que você jogar, por exemplo, um porco num chiqueiro. Ele vai adorar estar lá no chiqueiro, porque é o habitat dele. Mas se você jogar uma ovelha naquele chiqueiro, ela vai fazer de tudo para sair daquele lugar. Tá bom? Justamente porque ela é ovelha. Então aqueles que são eleitos por Deus, eles não sentem prazer no pecado. Então quando nós vemos essa objeção de que a doutrina da predestinação torna sem sentido as demonstrações bíblicas, a pessoa não compreendeu as doutrinas bíblicas expostas no Novo Testamento. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Até o próximo estudo. Deixe seus likes, seus comentários e até um próximo vídeo. Deus abençoe grandemente. Amém.